Olá a todos, meu nome é Marcos Salomão Stout Avelar e eu faço parte da Liga de Empreendedorismo em Saúde da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, a LAES. E continuando o conteúdo que a gente vem trazendo para vocês nesse semestre, eu vou falar um pouquinho sobre o funil de vendas. E para isso, eu vou usar o material que foi confeccionado pela Júlia Godinho, juntamente por mim, e pelo Miguel de Oliveira. E bom, na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre o funil de vendas. A gente vai abordar o que é o funil de vendas, quais os seus objetivos, como funciona cada uma das etapas do funil e, por fim, qual a necessidade da sua realização para qualquer tipo de empresa. Então, bom, para começar, falando o que é o funil de vendas. O funil de vendas ele vai ser um modelo estratégico para acompanhar os potenciais clientes, desde o primeiro contato deles com o serviço ou produto ofertado pela empresa, até o momento em que a compra ou a venda vai ser finalizada, ou seja, o negócio vai ser fechado. E o seu objetivo principal é ajudar as empresas e os empreendedores a entender o comportamento do cliente desde o momento em que ele conhece determinada marca, conhece determinado produto, até otimizar suas estratégias de marketing e de vendas em si. E para que serve o modelo do funil de vendas no marketing digital? Bom, no marketing digital a gente tem uma grande gama de clientes, então a gente tem um grande volume de indivíduos. E para isso, o funil de vendas vai ser fundamental para favorecer e para ampliar as vendas de determinada empresa. Com isso, o funil de vendas ele vai objetivar atingir inicialmente o maior número possível de indivíduos, de forma a direcionar esses potenciais clientes que tiveram contato com o produto através da internet a partir de cada etapa, levando ao final a finalização do negócio, ou seja, vai amadurecer naquele cliente o desejo ou a necessidade de consumir o produto que é vendido por aquela empresa, para que ao final a gente tenha uma potencialização das vendas e assim um aumento da lucratividade referente a essa própria empresa. Bom, e quais que são as etapas desse funil de venda? Basicamente, a gente vai ter três etapas principais que vão ser o topo do funil, o meio do funil e o fundo do funil, no qual cada uma dessas etapas representa uma profundidade entre o consumidor e o produto ou determinada marca. Então, no topo do funil, como a gente pode observar nessa imagem, a gente tem aqueles indivíduos que tiveram um primeiro contato com o produto, tiveram um primeiro contato com a empresa, mas ainda não têm noção de que elas têm aquele problema ou que elas têm aquela necessidade de consumo. Então, vão ser indivíduos que não necessariamente vão ter um desejo por ele, por aquele produto, mas que podem sim se interessar em saber mais sobre. E conforme a gente vai aprofundando no funil, a gente vai cada vez mais selecionando e amadurecendo na cabeça do consumidor que ele precisa sim daquele produto. Então, posteriormente aos visitantes, a gente vai ter os leads, quando eles começam a reconhecer que tem aquele problema e que precisam de uma solução. Posteriormente, a gente vai ter os clientes que já vão reconhecer as oportunidades naquele produto e, por fim, vão ser os clientes quando eles já têm a decisão de compra e já entendem que precisam de uma ajuda e que a empresa pode ofertar essa ajuda a eles. Então, bom, vamos lá. Falar um pouco mais agora sobre o topo do funil ou tofu. Esse vai ser o momento em que o cliente compreende que tem uma necessidade, ou seja, ele descobre a existência de uma solução para aquele problema. Ele percebe ao ter o contato, o primeiro contato, no caso, com o produto ou com a empresa, que aquilo pode beneficiar ele de alguma forma. Não significa, nesse momento, que ele vai realizar a compra, mas que ele está interessado naquele produto, está interessado naquele serviço e que com um trabalho adequado por parte da empresa, ele pode sim vir a se tornar um consumidor. Então, a empresa, nesse momento, tem que se apresentar como uma especialista no assunto, ou seja, ela deve apresentar conteúdos para esse usuário, de forma que ele possa se informar sobre o assunto, se aprofundar nesse assunto e assim entender que ele tem um problema e que ele precisa de alguém que traga uma solução. E no caso, esse alguém vai ser a empresa. Então, neste caso, a tendência é que o cliente compreenda melhor como o serviço pode ser útil para ele e assim ele passe para o próximo estágio do funil, que vai ser o meio do funil, ou MOFU. Nesse estágio, a gente já tem um entendimento por parte desse usuário, por parte desse cliente, que ele realmente tem um problema e que ele precisa solucionar. E na maior parte dos casos, ele vai compreender sim que ele precisa de ajuda de alguém, ou de uma empresa, ou de algum influenciador em questão para solucionar esse problema. E para isso ele começa a procurar formas de solucionar esse problema, opções nos quais
ele pode se basear para essa solução. Isso não necessariamente significa que o cliente vai comprar o seu produto, mas que ele vai tentar achar alguma solução para essa questão que você trouxe. E isso favorece que esse cliente procure a empresa e assim consuma o seu serviço. Nesses casos, o comerciante deve, ou no caso a empresa, deve enfatizar que ela não está lá para vender exclusivamente o produto, porque caso ela não faça isso, ela tem grandes chances de perder esse cliente. Mas sim, ela deve enfatizar que ela está ali para ajudá-lo e sim informá-lo sobre as possibilidades que ele tem, que ela trabalhe com uma honestidade. E assim vai se criando um vínculo de confiança entre a empresa e o cliente, o que favorece a passagem dele para a próxima parte do funil, ou seja, o fundo do funil, que aí sim o cliente vai ter uma maior probabilidade de compra, de fechar o negócio. E agora a gente vai falar do fundo do funil, a parte final do funil de vendas, ou BOFU. Nessa parte, chegam os clientes que estão qualificados para receber um contato com o vendedor. Ou seja, neste momento, o indivíduo, o usuário, já recebeu informações sobre o produto, sobre o serviço, sobre a demanda ao qual ele nem sabia que tinha, já foi informado pela empresa, já tem informações sobre opções que ele pode ter para solucionar esse problema, e quando ele chega nessa fase, ele já começa a entender que a solução trazida pela empresa, ou seja, que contratar essa empresa ou que comprar esse produto é sim a melhor solução para o seu problema. Dessa forma, ele entende que ele não é capaz de lidar com sua demanda sozinho e que a única solução vai ser contratar um serviço ou comprar determinado produto. Nesse estágio, a gente já tem uma relação de confiança do consumidor com a empresa em questão. Então, realmente é um momento no qual a gente tem que ter um contato como vendedor para vender realmente o produto ou o serviço. E assim, muito provavelmente, o cliente fechará com a empresa e aumenta-se assim as vendas relativas a esse produto ou a esse serviço. E qual que é o objetivo de se montar um funil de vendas? Por que um empreendedor ou uma empresa deve montar um funil de vendas para ampliar, para favorecer, para agregar a sua venda mesmo, ao seu rendimento? Basicamente, o funil de vendas proporciona um ganho de produtividade, porque você vai conhecer o seu cliente, conhecer o caminho que esse cliente toma desde o momento em que ele percebe o seu produto até o momento em que ele fecha a venda. A gente otimiza a gestão, porque a gente vai trabalhar na cabeça desse cliente a necessidade do produto, o porquê o produto é importante e porque ele vai resolver o seu problema. Então, a gente tem uma otimização da gestão e uma otimização do processo de compra e venda. A gente vai conseguir também fazer um aperfeiçoamento dos produtos e dos serviços, porque a partir do momento em que a gente tem um funil de vendas, a gente vai percebendo cada vez mais quais são as fragilidades do produto, quais são as fragilidades do serviço oferecido e o que afasta os consumidores desse produto ou desse serviço, de forma que aperfeiçoando esses pontos, aumenta-se ainda mais a rentabilidade e as vendas relativas a esse produto ou a esse serviço. Aumento do aproveitamento das oportunidades, porque assim você vai cada vez mais ampliando a sua margem de clientes e assim aumentando a sua rentabilidade. E por fim, uma previsibilidade, porque a partir do momento em que se tem um funil de vendas constituído, efetivo e bem feito, tem-se uma previsibilidade dos clientes, quanto à porcentagem daqueles clientes inicialmente atingidos, até a quantidade de clientes que efetivamente vão concluir essa venda e comprar seu produto ou serviço, de forma que tem-se uma previsibilidade quanto aos rendimentos e quanto às vendas relativas a esse produto. Bom, para finalizar, a gente trouxe aqui as referências que foram utilizadas para falar um pouco sobre o funil de vendas. Esperamos que tenhamos ajudado vocês a entender um pouquinho mais sobre essa importante ferramenta no mundo do empreendedorismo e esperamos que nas próximas aulas agregaremos cada vez mais a vocês. Muito obrigado.